Definido como vai funcionar a vacinação contra a Covid-19 em Goiás. Uma reunião acertou os detalhes. Entre os pontos discutidos está o número de salas que vão ser necessárias para aplicar as doses. A partir de agora, transporte interestadual de passageiros das cidades goianas, que ficam no entorno de Brasília, será de responsabilidade do governo do Distrito Federal. Assunto para o Danilo Moreira. Pois é, essa decisão ela já foi publicada no Diário Oficial da União. Com isso, o governo do Distrito Federal passa a fiscalizar e acompanhar a prestação de serviço do transporte público em pelo menos 33 cidades aqui do entorno. Daqui a pouco, todos os detalhes sobre esse assunto aqui no J1. Estou te esperando então, Danilo. Defensivos agrícolas avaliados em R$15 mil foram apreendidos em um lava-jato em Jataí, na região sudoeste. Os produtos estavam armazenados de forma irregular. Destaque da Ana Paula Moreira. A polícia recebeu uma denúncia de que nesse lava-jato estava funcionando ponto de tráfico de drogas. Além dessa droga, essa grande quantidade de defensivos agrícolas foi encontrado no local. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes desse caso. Tá certo então, Ana. O prefeito de Catalão, Adib Elias, decidiu se tratar em São Paulo depois que foi diagnosticado com a Covid-19 no fim de semana. Jonathan Moreira. O prefeito apresentou febre alta ontem e hoje ele deve passar por exames. E dependendo do resultado, ele pode ser transferido do INCOR para o Hospital Sírio-Libanês. Daqui a pouco, o quadro de saúde do prefeito de Catalão. Tá certo então, Jonathan. Até daqui a pouco. As constantes chuvas têm favorecido ou prejudicado as lavouras de soja da região sudoeste. Já já a gente conversa com um especialista sobre isso. Essas e outras notícias, você vê agora aqui no seu Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta terça-feira, agora 11h48. Vamos começar. Bom jornal para a gente. Defensivos agrícolas avaliados em R$15 mil foram apreendidos em um lava-jato em Jataí, ali na região sudoeste de Goiás. Os produtos estavam armazenados de maneira errada e a Ana Paula Moreira está ao vivo com a gente com todos os detalhes. Como é que a polícia encontrou todo esse material, hein, Ana? Bom dia para você. Oi, Tiago, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a princípio a polícia recebeu uma denúncia de que nesse lava-jato estava funcionando um ponto de tráfico de drogas. A polícia foi até o local e descobriu que um funcionário estava guardando dentro de um tambor essa droga e além dessa droga foi encontrado também uma balança de precisão. E aí nas buscas dentro desse lava-jato, a polícia ainda encontrou essa grande quantidade de agrotóxico armazenada de forma totalmente irregular. O dono desse lava-jato disse que recebeu esse produto, esse agrotóxico, num pagamento de uma dívida avaliada aí em R$15 mil. Os dois foram levados para a delegacia, o funcionário vai responder pelo tráfico de drogas e o dono do lava-jato vai responder pelo crime ambiental, já que é muito perigoso deixar esse agrotóxico aí armazenado em local errado, Tiago. Não pode de jeito nenhum, né, Ana? Obrigado por sua participação. Daqui a pouquinho você volta com outro destaque aí da região sudoeste. Valeu! 6 máquinas caça-níqueis foram apreendidas em Itumbiara, lá no sul do estado. A PM chegou até as máquinas depois de receber denúncias anônimas de que uma distribuidora de bebidas estaria permitindo jogos de azar. Uma funcionária foi levada para a delegacia, mas como o dono das máquinas não foi encontrado, ninguém foi preso ainda. O vídeo de uma confusão envolvendo motociclistas e o morador de um condomínio está dando o que falar em Valparaíso, no entorno de Brasília. O grupo teria tentado derrubar o portão do condomínio. As imagens são fortes, inclusive o Danilo Moreira chega agora com esse destaque. Ei, Danilo, bom dia. Oi, Tiago, bom dia para você também, para todo mundo que acompanha o J1. Foi uma verdadeira confusão nesse condomínio que fica no bairro Céu Azul,
aqui em Valparaíso, viu? Tudo aconteceu da seguinte forma: um entregador chegou aí nesse condomínio, claro, para fazer uma entrega, mas ao invés de bater no portão ou tocar o interfone, ele chamou pelo morador aí buzinando e acelerando a moto. Claro que isso revoltou alguns moradores, inclusive um homem foi até esse entregador e pediu para que ele não fizesse isso, porque neste condomínio moram diversas crianças e também idosos. Os dois aí acabaram discutindo, mas depois entraram no entendimento, aí no consenso, e cada um seguiu seu rumo, foi cada um para o seu canto. Mas em seguida apareceu um outro entregador que não tinha nada a ver com a história e começou a discutir também com esses moradores lá do condomínio. Inclusive, o entregador agrediu um adolescente de 15 anos. Aí de acordo com a polícia, foram aparecendo outros entregadores. A polícia diz que em torno de 25 a 30 entregadores. Eles começaram a arremessar diversos objetos contra esse portão e fizeram um buzinaço e ficaram acelerando a moto em frente a esse condomínio. Aí os moradores, com medo, chamaram a polícia, mas quando os policiais chegaram lá no local, os entregadores já haviam fugido de lá. Nós conversamos com a delegada da região, que informou que vai ouvir os moradores e que vai tentar identificar, então, esses entregadores. O caso é investigado como tentativa de invasão de domicílio e também como vandalismo. Nenhum morador quis gravar entrevista com a gente com medo de um novo ataque aí por parte desses entregadores. Tiago, é com você. E aí a pergunta que fica, né, Danilo? Precisava disso? Um absurdo realmente. Obrigado, amigo. Até daqui a pouco. Segue internado no Hospital de Urgências aqui de Goiânia o idoso de 79 anos agredido durante um assalto há 3 semanas em Morrinhos. Ao vivo de Itumbiara, o Jonathan Moreira tem as informações sobre o estado de saúde dele. Ei, Jonathan, com você agora. Bom dia. Bom dia, Tiago, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. O sobrinho do seu Zeferino falou com a nossa produção e disse que o estado de saúde dele está oscilando bastante, o que acaba deixando toda a família preocupada. Os médicos disseram que o seu Zeferino está estável na UTI e com as infecções de urina e também no pulmão controladas. Mas o corpo clínico está avaliando a necessidade de entubar o seu Zeferino porque ele está com dificuldade de engolir a própria saliva e isso aumenta o risco aí de complicação na infecção pulmonar. O seu Zeferino ele foi vítima de um assalto em Morrinhos. No momento do assalto, o criminoso acabou empurrando o idoso de 79 anos. Ele caiu de costas e bateu com a cabeça numa mureta. E desde então vem necessitando aí de atendimento hospitalar. A gente fica aqui torcendo pela recuperação do seu Zeferino, porque no fim desse mês ele faz aniversário, ele completa 80 anos e acredito que é o melhor presente de aniversário que esse idoso poderá ganhar, né, Tiago? A gente fica torcendo, né, Jonathan? Obrigado por sua participação, bom trabalho para você. E um homem foi preso, suspeito de tráfico de drogas em Anápolis. A polícia militar abordou o homem na rua e ele confessou que tinha drogas em casa. A droga estava escondida dentro do guarda-roupa do suspeito. Foram encontrados 5 quilos de maconha, porções de cocaína e crack, além de uma grande quantia em dinheiro. O suspeito e todo o material foram levados para a Central de Flagrantes de Anápolis. Definido como vai funcionar a vacinação contra a Covid-19 aqui em Goiás. Uma reunião acertou todos os detalhes e entre os pontos discutidos está o número de salas que vão ser necessárias para aplicar as doses. Vamos acompanhar no telão, então, como vai funcionar tudo isso. Pelos critérios da reunião dos prefeitos, ficou acertado o seguinte: cidades com até 200 mil habitantes terão até 3 salas de vacinação. De 200 mil a 500 mil habitantes, até 5 salas. Acima de 500 mil habitantes, 8 salas, até 8 salas, portanto. Vamos só deixar fortinho aí de novo, vamos reprisar, colocar a imagem de novo, a tela, exatamente, até 200 mil habitantes, até 3 salas, só para o pessoal de casa entender direitinho como foi definido então esse plano. De até 200 mil a 500 mil habitantes, 5 salas, isso tudo é importante para você de casa já entender como vai funcionar então essa vacinação. Acima de 500 mil habitantes, são 8 salas. Esse plano foi definido ontem em uma reunião com a Secretaria Estadual de Saúde. Claro, isso é uma preocupação inteira desde quando começou a se falar da vacina, para traçar o plano, como seria então esses detalhes aqui para Goiás.
A gente está dizendo isso porque vários goianos estão tendo essa curiosidade, né, para saber como vai funcionar, então, a vacinação aqui em Goiás. Eu estou falando com vocês e procurando os dados da Covid-19 aqui em meu celular, porque a situação realmente está complicada aqui em Goiás, não só no estado, mas em vários outros estados do Brasil. Os números voltaram a subir, o que não deixa de ser uma preocupação. Por isso, essa ânsia, essa vontade de trazer a vacina aqui para Goiás. Deixa eu ver se eu acho aqui em casa. O pessoal de cima, posso chamar? Tá certo, então. Daqui a pouquinho eu falo sobre os dados, porque a vacina contra a Covid, contra a Covid em Goiás, aqui no estado, nós vamos ter salas exclusivas, como eu estava dizendo, e a apresentadora Lília Lynch está conversando com a Flúvia Amorim, a superintendente de Vigilância em Saúde do estado, para saber, então, como é que vai funcionar na prática tudo isso. Vamos acompanhar? Ela fala com o Jornal de Goiânia. Vamos ver. Com mais de 500 mil habitantes, terão até 8 salas de vacinação. Acompanhe aqui comigo. De 200 mil a 500 mil habitantes, até 5 salas fixas. E municípios até com 200 mil moradores, até 3 salas de vacinação para a Covid-19. Esse número é bem menor se a gente for comparar, por exemplo, com campanhas contra vacinação contra a gripe, contra a poliomielite, que chegava a mais de 900 salas aqui no estado. Sobre esse assunto, eu converso agora, pela internet, ao vivo, com a Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Flúvia Amorim. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, Flúvia. Vamos começar falando então sobre essa quantidade de salas. Goiânia, por exemplo, deve ter no máximo 8 salas fixas de vacinação. Essa quantidade vai ser suficiente para atender a esses grupos prioritários que serão definidos ainda? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, Lilian, por que essa quantidade menor de salas? Porque nós temos a previsão de entrega de poucas doses nessas primeiras remessas. Então, essa pactuação foi feita ontem com os municípios, é para a primeira etapa da primeira fase, ou seja, para as primeiras doses. À medida que as doses recebidas elas forem aumentando em quantidade, vamos ampliando as salas de vacinação. Então, nesse primeiro momento, como a quantidade é reduzida, a gente centraliza para garantir que a gente consiga vacinar o maior número de pessoas no menor tempo possível. Nós estamos, Flúvia, agora em rede para todo o estado de Goiás e eu gostaria, então, eu acabei falando aqui na situação de Goiânia e gostaria de reforçar também essa questão no interior do estado, nas cidades que compõem o estado de Goiás. Todas terão um lugar fixo para a vacinação contra a Covid-19, isso foi definido e as prefeituras precisam passar esse tipo de informação para a Secretaria Estadual de Saúde até amanhã, não é? Exatamente, o que a gente pactuou ontem com todos os secretários municipais de saúde do estado foi a quantidade de salas de vacina para essa primeira etapa e que esses secretários nos repassem qual a unidade, o endereço, para que a comunicação ela seja uma comunicação estadual para que todas as pessoas tenham a mesma informação. Então, pactuamos o número de salas, pactuamos também o horário de funcionamento dessas salas, que será de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, para garantir um horário estendido para pessoas que não têm condição em horário comercial, e sábados e domingos, das 8 às 14 horas. Então, isso foi pactuado com todos os secretários municipais para essa primeira etapa, para esse início de campanha. Como eu falei, de acordo com a quantidade de doses recebidas e ampliação de grupos prioritários, vamos ampliando também as salas de vacinação no estado como um todo. A grande preocupação no momento também é com a segurança, né, Flúvia? Porque a gente sabe que é um assunto, como você disse até numa entrevista, eu estava lendo mais cedo, cada dose dessa vacina vale ouro. Esse tipo de preocupação com a segurança também foi discutido nessa reunião e que tipo de medida está sendo adotada para garantir a segurança nesses locais de vacinação? Bom, essa fala foi porque se eu tenho uma vacina que salva vidas, né, então vale muito mais que ouro, na verdade muito mais que ouro. E uma das medidas, né, que a gente está trabalhando é justamente junto com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a escolta para o transporte dessas vacinas, saindo aqui da nossa rede central de frio para as regionais e das regionais para os municípios e também a manutenção de segurança onde essas vacinas elas ficarão armazenadas. A gente quer garantir que a quantidade de doses que saia daqui chegue até o município, do município que chegue até as salas de vacina, vacinando os grupos prioritários conforme o cronograma.
Num primeiro momento, a previsão é de que essa campanha dure quanto tempo ou quantos dias aqui em Goiás? Porque a gente sabe que o número de doses, você já até falou no comecinho da entrevista, vai ser baixo, né? Isso, as primeiras remessas, a gente tem uma estimativa, ainda não tem nada firmado de quantas doses nós vamos receber nessa primeira remessa. Nós estamos aguardando essa informação do Ministério, mas a gente estima que sejam menos doses, uma quantidade pequena. Por isso, a necessidade dessas salas de vacina mais centralizadas, né? Nesse primeiro momento, como eu falei, chegando mais a gente vai ampliar. Tá certo, então. Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, falando então para todo o estado de Goiás sobre o que já foi definido, agora mais recente, nessa reunião de ontem à tarde, para preparar já as salas de vacinação em todos os municípios aqui do estado de Goiás. Flúvia, muito obrigada pelas suas informações e a gente volta a se falar com certeza. Até uma próxima. Até mais. Boa tarde. Tá certo, a gente acompanhou então a Flúvia Amorim falando sobre esse plano de vacinação aqui para o estado. Eu fiquei te devendo os números, olha só, aqui para Goiás, 318 mil casos, 6.965 mortes. A situação ainda é complicada. 12:01, vamos fazer um intervalinho comercial? A seguir, a Polícia Civil de Formosa está à procura de um homem apontado como mandante da morte de um comerciante, isso em 2019. E ainda, as constantes chuvas têm favorecido ou prejudicado as lavouras de soja da região sudoeste. Já, daqui a pouquinho a gente conversa com um especialista. É um minutinho só, sai daí não!